O edital de 2022 da UERJ na parte de Física trouxe alguns conteúdos que não são tão recorrentes assim no exame de qualificação. No entanto, como ainda estamos sobre o efeito da pandemia, o edital atípico da UERJ prevalece como o da edição anterior de 2021. Então vão ter assuntos ali que vão aparecer e a gente pode até lembrar da última edição que caiu aquela questão de ótica, né? Então nem é mais uma questão de especulação, de estimativa. Isso de fato vai acontecer. O nível de cobrança de conteúdo vai aumentar. A gente espera sim, né, que vá ser um pouquinho maior do que as edições tradicionais. E esses assuntos aí, cara, por exemplo, a ótica ondulatória, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive, né? Eu vou deixar até o link aqui na descrição para te ajudar. E temos aí, por exemplo, a gravitação. Na verdade, a minha ideia agora é trazer uma série de vídeos que eu vou deixar aqui no canal com esses assuntos que não são tão recorrentes para você se preparar. Então já deixa aquele seu like fortalecedor, se inscreve no canal para você estar recebendo esses vídeos aí e você passar logo nesse vestibular, não é mesmo, meu amigo? Então vamos lá agora resolver as questões de gravitação, tanto do exame discursivo quanto do exame de qualificação. A começar pelas questões do exame discursivo. Por quê? Por que eu vou começar por essas, né, cara? Porque as últimas questões que caíram aí de gravitação foram no exame discursivo. Vamos lá para essa daqui, ó. Lembrando que nas questões discursivas, gente, nós temos um formulário, né, para quem vai fazer essa prova da área de exatas, matemática, física, engenharia e tal. Ah, João, eu não vou fazer isso, eu quero medicina, eu quero ser advogado. Não, tudo bem, eu só quero te preparar. Então a gente tem que estudar pelas provas discursivas também, porque, de novo, relembra, aquela questão de ótica, ótica é um assunto que na física só cai em discursivo, então a gente tem que se preparar um pouquinho mais, sim, nesse edital atípico, tá? Então eu estou trazendo as questões discursivas. E lá tem um formulário, tem alguns valores, dados, conversões e tal, isso aqui a gente usa durante toda a prova. Claro que eu não vou usar tudo isso aqui para resolver a questão, né? Eu só vou usar os dados necessários da gravitação. Então a primeira questão é da UERJ 2018, exame discursivo, questão 9, se você quiser procurar na prova original. Considere a existência de um planeta homogêneo, situado em uma galáxia distante, e as informações sobre seus dois satélites apresentados na tabela. Então tem o satélite X, Y, o raio da órbita circular deles e a velocidade orbital, tá? Então uma coisa é o raio, outra coisa é a velocidade orbital. Sabe-se que o movimento de x e y ocorre exclusivamente sob a ação da força gravitacional do planeta, e aí determina a razão, a divisão entre essas velocidades. Se a força gravitacional é a única que age sobre esses planetas, e eles vão estar sobre uma órbita circular, essa força gravitacional ela vai agir como resultante centrípeta. E aí agora é lembrar das equações. A equação da força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pelo raio dessa órbita aí, elevado ao quadrado, né, que é a distância que separa os dois objetos. Esse Gzão é a constante universal da gravitação, você não precisa saber esse valor. E também nós temos ali o Mzão, Mzinho, que seriam as massas do planeta, Mzão, e a massa Mzinho do corpo que está orbitando, tá? E como é a resultante centrípeta, lembrando que vai ser mv ao quadrado sobre r para essa resultante centrípeta, ok? Agora, se a gente isolar a velocidade orbital, que é essa velocidade aqui na tabela, a gente vai ganhar a seguinte expressão, tá? Eu já vou calculando aqui direto para você ter isso no seu formulário. A velocidade orbital é a raiz quadrada de Gzão, Mzão, dividido por r, né? Você vai ter o cancelamento aqui dos r's e da massa mzinho. Note que a velocidade orbital, então, ela nem depende do corpo que está orbitando, né? Do satélite, digamos assim. A conta, então, será Vx sobre Vy. Isso tudo vai ficar dentro de uma raiz quadrada. Como já tem uma divisão, a gente vai fazer a repetição, né, da primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira para Vx será Gmzão, o raio de x vale 9Rzão, então 9Rzão, vezes, aí multiplica pelo inverso da segunda em y. O raio em y é 4Rzão, dividido por Gzão e Mzão. Isso simplificando, né? Você vai cortar aqui um monte de coisa, R, G, M, se corta isso tudo. E raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 3 é 9. Então essa seria a nossa resposta.
Como é um exame discursivo, não tem as alternativas, mas está aí a resposta. Bacana? Vamos para a próxima questão. Aqui está o caput da questão da UERJ de 2014. Tem aqui os dados que a gente vai usar para resolver essa questão. E notem que ele vai perguntar o seguinte: a intensidade F da força de atração gravitacional entre o Sol e um planeta é expressa pela seguinte relação, a famosa força gravitacional. Tá? E ele aqui diz o que cada uma dessas letrinhas representa. Acredito que a gente já saiba. Admitindo que o movimento orbital dos planetas do Sistema Solar é circular uniforme, então MCU, estime a massa do Sol. Vamos lá, galera. Mais uma vez, nós temos aqui que a força gravitacional ela agirá como a força resultante centrípeta, né? Porque somente ela que está agindo sobre esse corpo que está executando um MCU. Então, essa força é a resultante centrípeta. Outra coisa que nós sabemos lá do movimento circular uniforme é que essa velocidade, que é a orbital, ela também pode ser avaliada por essa expressão. Qualquer corpo em MCU, ele vai percorrer um 2πr num determinado período, né, num determinado tempo que se repete. Então, eu vou juntar aqui essas duas equações, na verdade, ó, deixa eu só abrir essa parte aqui, a gente já até sabe, na verdade, o que vai dar, né? Ó, G, mzão, blá, 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 e aqui mv ao quadrado sobre r. Mas por que eu estou abrindo? Porque eu quero que você perceba que eu vou substituir o valor de v aqui na primeira equação. Ao fazer isso, teremos gzão, mzinho, dividido por r ao quadrado, e aí mzinho dividido por r, e agora o v ao quadrado, 2πrzinho t elevado ao quadrado. Ao fazer esse algebrismo, você chegará à seguinte relação. O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, ele é igual a uma constante. E essa constante ela tem o valor de 4π ao quadrado dividido por gzão, mzão. Essa aqui é a terceira lei de Kepler, que vocês estudam lá na gravitação também. E esse 4π ao quadrado dividido por gzão, mzão, ele seria aquela constante K lá na terceira lei de Kepler. Aqui ela só está sendo visualizada de maneira melhor, tá bom? Como nessa questão ele quer saber o valor da massa, a gente vai ter que estimá-la, eu vou isolar a massa. Então vai ficar mzão 4π ao quadrado vezes r ao cubo dividido por gzão, mzão e t ao quadrado. Como eu não tenho espaço aqui, deixa eu só botar aqui no outro slide e a gente continua essa conta, tá? Então vamos agora para o próximo slide. Olha aqui, taran, que mágica, né? Essa coisa do online maravilhosa. Agora é só substituir os valores. A gente vai ter 4, esse π aqui a gente bota 3,14, né? Por conta do formulário mesmo, tá, gente? Não tem jeito, ó, o π nessa prova ele tinha botado para aproximar em 3,14. Faço uma ressalva aqui rápida. Acredito fielmente que se fosse na prova de qualificação, no exame objetivo, esse π seria aproximado para 3, porque o exame de qualificação ele tem um nível mais baixo, obviamente, do que um exame discursivo, né, cara? No exame discursivo são pessoas da área de exata fazendo essas contas. Então esse π seria aproximado para 3, tá? Não se preocupa então aqui, pelo menos nessa parte com a matemática, que eu estou mais preocupado com a física, mas é claro que nunca é demais você fazer contas matemáticas, até porque tem matemática na prova, né, meus amores? Vamos lá, esse raio aí, ele é 1,5 vezes 10 elevado a 11, vai ficar elevado ao cubo por conta da fórmula. Só vendo aqui, ó, o raio da órbita da Terra, ele foi fornecido também. Só para vocês não falarem, de onde que você está tirando esse valor aí, João? Calma, tá lá tudo anotado no caput da questão. Esse G, ele vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Também não tirei, já ia falar uma palavra aqui muito feia, mas está lá, eu tirei ele do caput. Vezes o período, 3 vezes 10 elevado a 7 elevado ao quadrado, tá? Do período. Então isso vai dar aproximadamente, eu já fiz essas contas, 2,2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, tá? Então essa aí seria a nossa resposta, tá bom? Algo assim aproximado de 2.
Aliás, não custa nada, né, cara? Olha só, massa, vamos aproximar esse π para 3 e esse 6,7 para 7? Ficaria assim, ó. Olha aqui, conta que você faria lá no exame de qualificação. 3 ao quadrado, né? Aí aqui 1,5, 10 a 11, 3 dividido... Aí vou aproximar aqui para 7, 10 a menos 11, e aqui 3, 10 a 7 elevado a 2, né? Aí ficaria assim, 4 vezes 3, do 3 ao quadrado. 1,5 é 3 sobre 2. Como ele está elevado ao cubo, são 3 vezes esse 3 sobre 2. Aí nós temos mais um aqui, né? Então, 1 sobre 7. Então, 1 sobre 7, bacana. E depois 3 ao quadrado embaixo. Então, vou fazer assim, ó, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Eu peguei todos os números que multiplicam as potências de 10. Então, a potência de 10, agora somente olhando para ela, vai ser 33. Da onde que eu tirei esse 33? Né? 11 vezes 3. E aqui embaixo, menos 11, quando passar para cima, troca o sinal do expoente, então mais 11. E esse 7 elevado a 2 dá 14, só que positivo, passa para cima, troca o sinal, então menos 14. Tá vendo? É assim que a gente resolve. Isso aqui, ó, vai cortar um monte de coisa. Vamos lá, o que a gente pode cortar aqui? Meu Deus, 4 vai embora com 2, 2. E aí a gente pode ir embora com esse 3 e 3, esse 3 e 3. Vai sobrar um 3 ao quadrado, que é 27. Aí não tem jeito, a gente faz 27 dividido por 14 embaixo, vezes 10 elevado a 33 mais 11 menos 14 vai dar 30. Então, 30 quilogramas. Gente, isso aqui vai dar aproximado. Se fosse 28 aqui, daria quanto? Daria 2, né? E de fato, então vamos aproximar aqui para 2. Então, 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Aqui na minha conta anterior só deu 2,2, porque os valores são diferentes, ligeiramente diferentes, né? 3,14, 6,7. Aqui, como eu aproximei, vai dar um valor diferente, mas bem próximo. E aí você faria essa conta aqui num exame de qualificação, beleza? Vamos para a próxima questão. O ERJ 2012, lá do exame discursivo, na questão de número 1, ele já apresenta aqui pra gente uma tirinha. Aí tem uma maçã, uma bola e a lua. A bola diz: embora sejamos diferentes, caímos do mesmo modo. Olha que legal. Aí a bola: é verdade. Quem disse? Newton. Na tirinha acima, o diálogo entre a maçã, a bola e a lua, que estão sob a ação da Terra, faz alusão a uma lei da física. Que lei é essa? Ele está falando da lei da gravitação universal. Força gravitacional é igual a Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado que liga essas duas massas. Aí ele primeiro fala: aponte a constante física introduzida por essa lei. É o Gzão, né, meus amores? A constante universal da gravitação. Vale a pena a gente colocar aqui a unidade, ou as unidades, melhor dizendo, né, no sistema internacional dessa grandeza. Você sabe qual é? É Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Vocês sabem como é que chega a essa resolução? A gente faz da seguinte maneira: pega a equação que você conhece da força gravitacional, que tem o Gzão, e isola o Gzão. Aí vai ficar a força, né, gravitacional vezes a distância ao quadrado dividido pelas massas, pelo produto das massas. Você sabe que força é dada em Newton, distância é metro, como está elevado ao quadrado, fica metro quadrado, e as duas massas se multiplicando, nós vamos ter 1 quilograma ao quadrado. Tcharam! Está aí a unidade internacional, né, no sistema SI da constante da gravitação. Mas o que mais que ele pede? Indique a razão entre os valores dessa constante física, que é o Gzão, para a interação gravitacional Lua-Terra e também para a interação maçã-Terra. Cara, que questão tranquila se você está com a base solidificada, porque o G ele é uma constante universal, então ele vale para qualquer um. Por mais que você faça aqui uma distinção do Gzão para Lua e Terra e para maçã e Terra, esse é o mesmo valor, ele vale 1, portanto, nessa razão, né? O valor, mesmo que você não precise saber, ele tem lá 6,7 vezes 10 a menos 11, né? Nessas unidades aqui, tá bom? Então, esse valor aí ele é constante, ele é
universal, vale para todo mundo, por isso a razão dessas constantes vai ter que ser belíssima questão. Vamos aí para a próxima. O ERG 2009, exame discursivo. O valor da energia potencial EP de uma partícula de massa m sob a ação do campo gravitacional de um corpo celeste de massa mzão é dada pela seguinte expressão. Maravilha! Então ele já deu a fórmula da energia potencial gravitacional de uma partícula, né, de massa m sobre a ação de um campo gravitacional gerado por uma outra massa de mzão, né, massa mzão. Nessa expressão ele vai falar quem é quem, mas acredito que você já saiba que Gzão é a constante de gravitação universal, R é a distância entre a partícula e o centro de massa do corpo. A menor velocidade inicial necessária para que uma partícula livre-se da ação do campo gravitacional de um corpo celeste ao ser lançada da superfície deste, é denominada velocidade de escape. Então, é a velocidade mínima necessária para que o corpo escape da ação gravitacional de um outro corpo gerador, né, de campo gravitacional. A essa velocidade, a energia cinética inicial da partícula é igual ao valor de sua energia potencial gravitacional na superfície desse corpo celeste. Então, ele já falou como que se faz essa conta. Aí ele diz aqui, buracos negros são corpos celestes, em geral, extremamente densos. Em qualquer instante, o raio de um buraco negro é menor que o raio Rzão de um outro corpo celeste de mesma massa. Então, esse raio aqui é menor do que o raio Rzão, para o qual a velocidade de escape de uma partícula corresponde à velocidade da luz c no vácuo. Então, nem a luz ela consegue escapar de um buraco negro, porque a velocidade da luz ela é finita, ela tem um limite. E a velocidade de escape para escapar da ação gravitacional de um buraco negro, ela é maior do que a própria velocidade da luz. Por isso, nem ela escapa. E por isso que a gente tem a visualização, entre aspas, de um buraco negro como sendo um nada, né? Você não vê o buraco justamente porque ele não é iluminado, nem a luz incide sobre ele e reflete, né? Então a gente não enxerga, a gente consegue detectar a presença de um buraco negro por outros artifícios, tá? Determine a densidade mínima de um buraco negro em função do R, do C e da constante da gravitação. Vamos aqui a um slide dedicado a essa conta, mas ela não é difícil, porque o cara já falou que é para você igualar a a energia cinética inicial, essa velocidade será a velocidade de escape, sendo igual à energia potencial gravitacional. Olha lá. Então ele já falou, né, cara? Ele já deu como é que você faz essa conta. Isso aqui vai ajudar a gente. Aliás, antes de ir para a questão, essa forma aqui que a gente está fazendo para analisar energeticamente o que vai ser pedido, antes disso é muito comum a gente aqui, ó, calcular a velocidade de escape em algumas questões civis de vestibular. E aí sabe como é que ela fica? Ó, 2Gzão Mzão dividido por R. Não lembra muito a velocidade orbital? Qual é a diferença? Que lá na velocidade orbital não tem esse raiz quadrada de 2. É até por essa razão que a gente pode escrever que a velocidade de escape ela é raiz quadrada de 2 vezes a velocidade orbital. Porque velocidade orbital é somente essa parte aqui, né? Raiz quadrada de Gzão Mzão dividido por R. Mas isso aqui foi só um adendo, tá? A questão não está pedindo isso aqui. A questão ela está pedindo, na verdade, para a gente avaliar a densidade. Então, eu vou isolar a massa mzão dessa equação aqui, tá? Ou do resultado dessa igualdade. Então, vai ficar mzão igual R vezes a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2Gzão. Como essa velocidade de escape é a velocidade da luz, eu só vou escrever aqui no lugar de VE, vou escrever o C, que é a velocidade da luz. Volume, nós sabemos, de volume de uma esfera, né? A própria questão diz que se trata de um corpo esférico. O volume de um corpo esférico é 4/3 de πrzinho ao cubo. Adivinha o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas duas equações, lembrando que densidade é massa sobre volume. Vamos nessa? Agora é conta. A densidade é massa, então R, C ao quadrado, dividido por 2Gzão.
Como aqui nós também temos uma fração para o volume, já vou invertê-la. E aí vai ficar 3 em cima, dividido por 4πrzinho ao cubo. Poderemos cancelar esse R com esse R aqui, vai ficar um 2. Não podemos mais nada, só podemos resolver agora essa conta e o resultado será 3c ao quadrado no numerador, 2 com 4, 8, πgzão. Olha aí, e o r ao quadrado, né? Então, se você quer calcular a densidade de um buraco negro, basta você pegar essas constantes aqui. Basta você pegar a velocidade da luz ao quadrado, pega o π, pega o g e esse r, né, que é a distância entre os corpos ali. Bacana? Show de bola, uma excelente questão. Vamos para a próxima. O UERJ de 2008. A figura a seguir representa um instante no qual a resultante das forças de interação gravitacional entre um asteroide X e os planetas A, B e C é nula. Opa! Se a força resultante ela é nula, isso significa que há uma situação aqui de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Equilíbrio de forças. Essas forças ali estão se equilibrando. Em módulo, elas têm que ser iguais. Continuando a leitura, admita que dA, dB, dC representam as distâncias entre cada planeta e ou asteroide. Os segmentos de reta que ligam os planetas Azão e Bzão ao asteroide são perpendiculares. DC igual a 2 vezes dA igual a 3 vezes dB. Essa relação vai ser importante para resolver a parte quantitativa da questão. MA, MB, MC e MX representam respectivamente as massas A, B, C e X. E MA é o triplo de MB. Ele quer a razão MC sobre MB. Vamos lá, esboço. Está aqui a orientação de cada uma das forças. Então, a força que o X vai sofrer por conta de C, eu chamei de FC. A força que X vai sofrer por conta de A, eu chamei de FA. E a força que X vai sofrer por conta de B, eu chamei de FB. Como isso aí vai estar em equilíbrio, eu já te aconselho veementemente a fazer a resultante vetorial pela regra do paralelogramo de FA e de FB, para você perceber que vai dar um vetor resultante, que eu vou chamar de FAB, nessa orientação, que vai ficar obrigatoriamente em equilíbrio com a força FC. E por que obrigatoriamente? Porque a questão impôs isso. Esse somatório das forças dá zero, dá um vetor nulo. Aqui estão os dados e agora eu quero que você perceba o seguinte, né? A gente vai poder analisar o valor de FA e também vamos analisar o valor de FB. Porque analisando esses valores, a gente vai conseguir fazer a soma de FA através de uma Pitágoras, né? De um Pitágoras, a gente vai aplicar o Pitágoras aqui, cateto, hipotenusa, e com isso a gente vai achar aqui uma relação com FC. A relação é de igualdade, né? Já que FAP tem que ser igual a FC. Força gravitacional é dada por Gzão, a massa, MA, a outra é MX, dividido pela distância entre A e X, que ele chama de dA. Então, dA elevado ao quadrado. Aí nós vamos ficar com o seguinte resultado. Como MA é o triplo de MB, eu já vou colocar aqui, vai ficar 3, aí G, no lugar de MA entra o MB, MX, e essa distância dA ao quadrado, tá? Vamos agora analisar o FB. Por que eu escrevi um 8 aqui, né? Nada a ver. Isso aqui é um FB. Ficou parecendo um 8, né? Vamos lá. Gzão, MB, MX, porque a interação é entre X e as outras letras. E aqui DB ao quadrado, certo? Maravilha, hein, gente? Maravilha. E agora, vamos lá. Continuando aqui. Tem essa relação que DB ele é 2/3 de dA. Custa nada, né? Vou botar aqui assim, ó. 2/3 de dA. Só que esse 2/3 de dA ele vai ficar elevado ao quadrado por conta da fórmula, tá, meus amores? Aqui eu substituí a relação 3MB. Continuando essa conta, esse 3 ao quadrado vai virar 9 e ele vai passar para o numerador. Então, vai ficar 9 sobre 2 ao quadrado, fica aqui no denominador. Então, 9/4. G, MB, MX, dividido por DB
ao quadrado. Aliás, desculpa, aqui dA ao quadrado, que a gente também fez a substituição dessa relação. Notem o seguinte, G, MB, MX e DA aparece aqui em cima e aqui embaixo. Legal? E por que eu fiz isso? Para agora relacionar FA com FB, a melhor maneira de relacionar duas grandezas é dividindo uma pela outra. Então vai ficar 3 sobre 9 sobre 4. Isso vai ser 12, né, por 9, então simplificando 4 sobre 3. Para que isso, João? Calma, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa análise. Vou passar para o próximo slide, fica tranquilo. Vem para cá, ó. Pitágoras nele agora, gente. FAB ao quadrado é igual à soma de FA ao quadrado mais FB ao quadrado. Pit significa Pitágoras, tá? Então, FAB ao quadrado será... Esse FA, a gente acabou de ver aqui, ó, que esse FA ele é 4/3 de FB, tá bom, gente? Ó, FA é 4/3 de FB. Então, vou escrever aqui, ó, 4/3 de FB. Só que tudo isso vai estar ao quadrado, por conta do Pitágoras. Mas, repito, FB, para ficar só com uma variável, essa conta, já vou fazer aqui, já vou tomar a liberdade de extrair a raiz quadrada também. Esse FAB ele vai dar 5/3 de FB, tá, gente? Não é uma conta difícil, não. Não é, não. Aqui 16 sobre 9, mais 1, 25, né, sobre 9. Então, tirando a raiz quadrada, 5 sobre 3 de FB. Acabou? Quem dera, né? Essa conta é meio trabalhosa mesmo. Esse FAB, portanto, será 5 sobre 3. E quem é FB? A gente tinha calculado já, ó. FB é 9 sobre 4 e tudo isso. Então, vamos repetir. 9 sobre 4. Aí era Gzão, MB, MX e deixamos com DA, né? Em função de DA. Então, fechei aqui. Quanto que dá essa conta? 15 sobre 4. Repetimos o Gzão, MB, MX e o DA. Acabou? Quase. A gente viu que está em equilíbrio. Então, força resultante é igual a zero, o somatório das forças é igual, e aí FAB tem que equilibrar FC. Então, é isso que eu vou escrever aqui agora. FC igual a FAB em módulo, tá? Em módulo. Passar essa conta aqui para baixo, para a força em C. Vai ficar G, aí MC, MX e distância DC elevado ao quadrado. FAB, 15 sobre 4, Gzão, MB, MX e D ao quadrado de A. Legal? O que a gente pode cortar aqui? O Gzão, que é a constante universal, MX a gente também corta, e só, né? Aí vai ficar, meu Deus, estou até suando de tanto fazer conta. MC sobre 2DA ao quadrado, né? Isso vai ser igual a 15 sobre 4 MB dividido por D ao quadrado de A. Cancelamos aqui o denominador, os denominadores. Então, chegamos à relação aí pedida MC sobre MB. Isso vai dar 15. Puta que o pariu. Só falando assim, né? Mas tá aí, foi uma boa questão para a gente revisar essa parte matemática mesmo. Tem aqui a propriedade vetorial da regra do paralelogramo, né? Então, os dois vetores, como eles estão se equilibrando, a soma dá zero. E aí a gente chega à relação lá pedida, MC sobre MB igual a 15. Seria uma questão que, se caísse no exame de qualificação, seria a mais difícil, com certeza, da prova, né? Vamos lá, então, continuando aqui as nossas questões. Essa aqui são os dados que a gente vai utilizar para a próxima questão. Então tá lá a constante da gravitação universal, massa do Sol, raio médio da órbita do Sol. Um ano ele vale aproximadamente π vezes 10 elevado a 7, essa curiosidade aqui, né? Mas é um valor aproximado. Π 3,14 ele pede para você considerar. É porque era uma prova mais antiga, então de fato tinha essa coisa de você fazer uma aproximação com 3,14, meio chatinho. Vamos ver o que ele pede na UERJ 2007. O período do movimento de translação do Sol em torno do centro de nossa galáxia, a Via Láctea, é da ordem de 200 milhões de anos. Esse movimento deve-se à grande aglomeração das estrelas da galáxia em seu centro. Uma estimativa do número N de estrelas da Via Láctea
pode ser obtida considerando que a massa média das estrelas é igual à massa do Sol. Calcule o valor de n. Então, como ele já tinha dado a massa do Sol, o raio, o ano e tal, a gente vai usar tudo isso. Através de qual relação? Eu espero que nesse vídeo, nessa parte, nessa minutagem do vídeo, você já tenha lembrado que a terceira lei de Kepler se relaciona com as constantes da lei da gravitação universal. Olha aqui, ó, desculpa, ele se relaciona com a constante da gravitação universal através dessa relação, né? 4π ao quadrado dividido por gzão mzão. Mas como nós queremos estimar o número de estrelas da Via Láctea, e ele fala que a massa média das estrelas, de cada uma das estrelas, é igual à massa do Sol, a gente pode pegar esse mzão aqui e multiplicá-lo pelo número n de estrelas, porque aí é como se eu estivesse fazendo uma regra de 3. A massa do Sol está para uma massa dessas estrelas, então eu quero saber n estrelas, aí a massa vai ser n vezes mzão. N vezes a massa do Sol, a massa de cada estrela, né? E aí quando a gente for isolar a letra N, a gente vai ter o seguinte. Quando a gente isolar a letra N, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar 4π ao quadrado R ao cubo, né? Dividido por gzão, mzão, t ao quadrado. Agora é substituir os valores. 3,14 elevado ao quadrado, de novo eu repito, numa questão de exame de qualificação, a gente espera fielmente que esses valores sejam aproximados para números mais simpáticos, né? Então esse 3,14 muito provavelmente viraria um 3 apenas. Aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a 20, é só voltar aqui e olhar o valor fornecido. Isso vai ficar elevado ao cubo por conta da fórmula. Tudo isso dividido por 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. E nós temos aqui agora o período ao quadrado. Cuidado com esse período ao quadrado, gente. Deixa eu só consertar esse 30. Olha só, 200 milhões é 2 vezes 10 elevado a 8. Então, já coloquei em notação científica 200 milhões. É 2 vezes 10 elevado a 8. Só que eu não posso trabalhar em anos, eu tenho que trabalhar em segundos para tudo ficar bonitinho no sistema internacional. Um ano equivale a 3,14 vezes 10 elevado a 7. Então, ao multiplicar por esse fator, agora sim nós estamos com o valor do tempo, do período, né, em segundos. Só não esquece de elevar ao quadrado aqui. Trabalhando ali apenas com os números, depois a gente trabalha com as potências de 10, a gente vai ter no numerador 4 vezes 3,14 vezes 3,14. Aí nós temos 3 vezes o 3, então 3, 3 e 3. No denominador teremos 6,7 vezes 2, né? Aliás, vezes 3 vezes o 2, porque tem esse 2 e tem mais 2 aqui do período. Então, tá lá 3 vezes e o 3,14 duas vezes também. Então, vai ficar assim, ó. Esse 3,14 vai embora, ó. O que mais que a gente pode simplificar? Esse 4 em cima e 4 embaixo. Na potência de 10, teremos 10 elevado a 60, né? Porque vai ficar 20 vezes 3, 60. Aí tem o 11 embaixo, vai ficar positivo em cima. Então, mais 11, menos 30 desse valor aqui. E 8 mais 7, 15. 15 vezes 2 dá 30. Positivo. Soma, então, sobe com ele e ele fica com o sinal trocado, menos 30. Essa conta aqui vai dar, então, 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 6,7 vezes 2, vezes 10 elevado a 11, né? Bem tranquilo aqui, ó, porque vai embora esse, sobra o 60. Agora, essa conta aqui a gente pode aproximar também, tá, gente? Vamos supor que aqui seja um 6 ao invés de 6,7. Então, vai dar 1 sobre 2. Ah, João, não poderia ser 7 porque está mais próximo de 7? Poderia, mas aí não é divisível, né? 3 por 7 não é divisível. Estou tentando aproximar para algo que seja mais divisível e a gente encontrar um valor melhor. Então, fazendo isso, daria 9 sobre 4 vezes 10 a 11. 9 sobre 4
ele está ali em valor de 2,25 vezes 10 a 11. Né? Então está aí o número de estrelas. Estaria mais próximo desse valor. Numa questão da UERJ, ele pode perguntar a ordem de grandeza. Como 2,25 é menor do que raiz quadrada de 10, menor do que 3,16 aproximadamente, a ordem de grandeza ela ficaria como sendo 10 elevado a 11, né? Porque a gente permanece com o expoente. Vamos agora a uma bateria de questões do exame de qualificação. Fica aqui comigo ainda, hein? Questões do exame de qualificação, portanto, vamos à primeira. O UERJ 2004, notem que as questões são antigas sim, porque apenas até esse ano aqui que a gente teve questões, né, no exame de qualificação de gravitação. A partir daqui, a gente começa a ter a incorporação das questões de gravitação em exames de discursivo apenas. Nunca mais se ouviu falar de uma questão de gravitação no exame objetivo, no exame de qualificação. No entanto, o objetivo desse vídeo é exatamente preparar a gente para um exame que possa vir com um nível mais elevado, então você já vai estar preparado aqui para fazer essas questões de gravitação que porventura, né, que podem aparecer lá. Vamos lá, um satélite encontra-se em uma órbita circular, o raio é 42 mil quilômetros ao redor da Terra, a velocidade orbital é 10.800 km por hora e ele quer o número de horas que corresponde ao período de revolução do satélite, um valor aproximado. Essa questão aqui, ela é mais tranquila, porque você pode usar exatamente a definição de velocidade para um movimento circular uniforme. O corpo ele vai percorrer 2πr, né, de um círculo, uma circunferência, num tempo que se repete, que é o período. Como ele quer saber o t, então vamos isolá-lo, e aí vai ficar 2. Vamos aproximar o π para 3, porque ele quer um valor aproximado. O raio, ele fala para a gente que é 42 mil quilômetros. Eu vou deixar em quilômetros mesmo, porque aí eu deixo a velocidade em quilômetros por hora mesmo também, para esse tempo sair em horas, né? Não preciso converter aqui nada para o sistema internacional. Essa conta dá aproximadamente 24 horas, letra D de dado é a nossa resposta. Dá 23,3333, uma dízima. A gente aproxima para 24 para responder a questão. Próxima, o UERJ 2022. A terceira lei de Kepler relaciona o período T do movimento de um planeta ao redor do Sol com a distância média r entre ambos. E aí conforme a relação, a terceira lei de Kepler, né? Admitindo que os planetas descrevem órbitas circulares, Newton deduziu a partir dessa terceira lei a sua famosa lei da gravitação universal, na qual G é a constante, a massa m é a do Sol nesse caso, mzinho do planeta e r a distância entre eles, está aqui a equação que a gente já conhece. Suponha que Newton tivesse encontrado a seguinte lei de gravitação, no qual n é um número inteiro. Então, vamos supor que não seja elevado ao quadrado a distância, mas um número elevado a n. E aí ele pergunta qual seria, no segundo membro da equação da terceira lei de Kepler, essa aqui, portanto, deveria ser qual, né? Qual expressão? Aí vem as alternativas. Seria a constante vezes o raio elevado ao quê? Pensa o seguinte, meus amores, essa questão é tranquila. A gente tem kr ao cubo na terceira lei de Kepler e na equação do Newton é um rzinho ao quadrado. Então, esse rzinho na equação de Newton, ele está subtraído de 1 em relação, né, ao expoente da terceira lei de Kepler. Então, se eu tenho K vezes R, e aqui R está elevado a N, esse N tem que ser adicionado de uma unidade na terceira lei de Kepler. É só isso, é só isso. E aí leva a gente para a letra C. Somente isso. Questão tranquilinha, né? Aqui é 3, aqui é 2. Se fosse 4, aqui seria 3. Se fosse 5, aqui seria 4. Se fosse 6, aqui seria 5. É só você subtrair 1 para a lei da gravitação universal de Newton ou adicionar 1 para a terceira lei de Kepler. Questão tranquila. Vamos à próxima. O UERJ 2020. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Então ele vai descrevendo essa órbita elíptica, que inclusive é a primeira lei de Kepler, né? Os planetas executam trajetórias elípticas em torno de uma estrela central, e ele vai aqui descrevendo áreas. Existe uma área 1, que liga o ponto A até o ponto B, existe uma área 2, que liga o ponto C até o ponto D, e existe uma área 3, que liga o ponto E até o ponto F.
Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, então a relação entre essas áreas é quanto, né? Quanto que vale essa relação? Meus amores, ele está aqui apresentando para a gente a segunda lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler diz para a gente sobre as áreas varridas em tempos iguais. Em matemática, ela diz que a área 1 sobre o tempo 1 é igual à área 2 sobre o tempo 2, que é igual à área 3 sobre o tempo 3, e se tivesse mais áreas, elas também seriam iguais. Claro, a área em função do tempo. A área varrida em função do tempo é que é igual, tá? Essa divisão, essa razão que é igual. Não é a área que é igual a 1, 2 e 3, ou o tempo que é igual a 1, 2 e 3. Isso aqui é uma relação. Então, a divisão que é igual, tá, gente? Inclusive, tem até um nome essa divisão. Velocidade, deixa eu botar aqui, ó, só de curiosidade. Velocidade areolar, que vem de área, né? A velocidade com que o corpo varre e descreve essa área. Então, a área em função do tempo é sempre igual. Como ele falou que os tempos são iguais, esse T1, T2 e T3 são iguais, aí sim, obrigatoriamente, matematicamente, a área 1, 2 e 3 vão ser iguais. Então, gabarito letra A. No entanto, farei uma observação aqui rapidamente, né? Essas áreas, melhor dizendo, e os tempos, eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a área, maior o tempo para descrever essa área, né, gente? Então, ele pode te dar o valor de uma dessas áreas, o tempo equivalente, ele pergunta a área 2 e ele te dá o outro tempo. Então, são 4 letrinhas, onde ele vai te dar 3 e ele pergunta a outra. Pode ter questões assim na UERJ, tá bom? De segunda lei de Kepler. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de curti-lo, compartilhá-lo nas suas redes sociais e se inscrever no canal para estar sempre recebendo esses conteúdos que vão, com certeza, te ajudar a passar no vestibular. Um forte abraço, bons estudos!